Deus chega a ele como um perfume suave. Mas a palavra é o poder de Deus na nossa vida. Amém? Aconteceu certa vez que Jesus estava ministrando e havia 70 discípulos ali. Foi até uma ministração sobre a Santa Ceia, onde ele falou que quem não comesse da carne nem bebesse do sangue dele não poderia entrar no reino de Deus, não teria vida em si mesmo. E naquele momento ali, dos 70 discípulos, só sobraram 12. E os outros se escandalizaram com a palavra e não queriam mais andar com Jesus. Jesus virou até para os 12 e falou assim: vocês também não querem ir embora, não? E eles viraram e falaram. Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida? Então é a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que nos revela quem é Deus. Se hoje nós sabemos que existe um Deus e nós buscamos, se hoje nós conhecemos o nome do Senhor Jesus Cristo e sabemos as maravilhas que Ele operou e que Ele opera até hoje, é porque existe essa palavra. Amém? Então, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Está escrito assim. João 1, 1. Todos nós conhecemos essa passagem, mas a palavra de Deus sempre se renova, né? Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Continua aberto aí no livro de João, nessa passagem. Então, nós sabemos que a palavra verbo significa palavra. Verbo é o mesmo que palavra, né? Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Por que todas as coisas foram feitas pela palavra, o verbo? Porque se a gente abrir a primeira página da Bíblia no livro de Gênesis, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então disse Deus, havia trevas sobre a face do abismo, então disse Deus, haja luz. E assim foi. E viu Deus que a luz era boa. Então disse Deus, haja expansão, separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Ou seja, tudo que Deus criou, vai estar escrito assim: disse Deus. É o poder da palavra. É o poder da palavra. E Deus trouxe para nós o poder dessa palavra. Deus nos revelou essa palavra em pessoa. Olha o que está escrito aí no mesmo livro de João, no versículo 14. Está escrito assim, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Quando o anjo apareceu com Maria, ele falou com ela assim: salve, agraciada. E Maria falou assim: por que me salva por tais palavras? Ele disse: porque você foi escolhido por Deus, você foi agraciado. Porquanto tu gerarás um filho, e o santo que vai nascer de ti converterá o povo de Israel. Ele será o salvador da terra, salvador da humanidade. Aí Maria vira para ele e fala assim: mas como pode ser isso, sendo que eu não tive relação com homem algum? Eu sou virgem. Aí o anjo diz assim: o Espírito Santo te cobrirá com as tuas asas, porquanto o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de
Deus. E para essa palavra se cumprir, Maria apenas se prostra e fala assim: que seja feito conforme a tua palavra. E naquele momento que Maria libera aquela palavra, que seja feito conforme a tua palavra. O poder da palavra, o Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria. Sem Maria ter necessitado conhecer homem. E diz aí no versículo 12, olha que interessante. Versículo 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos nós que recebemos o verbo, recebemos a palavra de Deus viva no nosso coração, e nós cremos, nós recebemos também o poder de ser feito filho de Deus. É por isso que Jesus disse em João 14:12: todos aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, fará ainda maiores, porquanto eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, que Jesus está falando, mas eu gero filhos. Eu deixo irmãos sobre a terra que têm a mesma autoridade. Fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Então, todos quantos receberam o poder de ser feito filho de Deus. Aí olha para você ver o que interessante que o versículo fala: que os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem e da mulher, mas nasceram de Deus. Ou seja, foram gerados pela palavra de Deus. Quando Jesus falou de novo nascimento, e Jesus falou de nova criatura, e Jesus falou da gente ser como uma criança, ele está falando do entendimento. Glória a Deus. Nós nascemos de novo. Nós aprendemos através da palavra a pensar de uma maneira diferente, a olhar as coisas de uma maneira diferente, a andar por caminhos diferentes, a falar diferente. Então nós nos tornamos novas criaturas. Tudo que nós fizemos no passado, que nos corromperam, que nos afligiram, que trouxe grande destruição, grande tristeza para a nossa vida e para as pessoas que nos amavam, primeiro nós pensamos, nós raciocinamos, nós planejamos e aí nós colocamos em prática. Nós semeamos aquela semente e nós tivemos que colher aquele fruto amargo. Então Deus transforma a nossa mente, como está em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, através da palavra, ele gera em nós uma nova maneira de pensar. Então a minha maneira antiga me levou a um lugar ao qual eu sofria, ao qual eu me afligia. Então Deus gera uma nova maneira de pensar. Então a nova maneira de pensar traz novos projetos para a minha vida. E eu começo a praticar coisas novas. E aí eu chego de um novo lugar que Deus preparou para mim. É vida nova. E foi isso que Deus trouxe para nós. E quando a palavra fala sobre confessar Jesus, nós achamos que é simplesmente chegar aqui na frente, colocar a mão no coração e falar assim: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Salvador. Só que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. E confessar Jesus não significa somente dizer que ele é o seu Salvador. Confessar Jesus é confessar a verdade que há nessa palavra todos os dias da sua vida. Quando você está diante de uma tribulação, você confessa Jesus quando você diz: eu sou mais que vencedor, porque Jesus me fez isso, mais que vencedor. Quando a luta vem, quando a aflição vem, quando a gente passa por grandes agonias e vem grandes batalhas contra nós confessamos Jesus quando nós cremos e confessamos com a nossa boca: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. É a palavra de Deus. Então, exatamente da maneira que você confessa a palavra, crendo, ela se cumpre na nossa vida. Ela se cumpre na nossa vida. A Bíblia diz que se crer no Senhor Jesus e confessá-lo, será salvo. Se crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e com a sua boca confessá-lo, será salvo. Visto que com o coração se crê para o arrependimento, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E a palavra diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, às vezes, nós confessamos essa palavra quando são outras pessoas que estão passando por lutas, estão passando por aflições. Nós temos
toda a fé, toda a força, chega para ela, irmão, tenha fé, porque todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus. O luz do Senhor acampa em redor daqueles que o temem, e a vitória está vindo para você. Você já é mais que vencedor sobre isso. Nós falamos com fé, mas na hora que a luta é na nossa vida, nós lançamos essa palavra para trás de nossas costas e nós deixamos a incredulidade tomar conta. E aí entra a murmuração. E aí entra as palavras negativas. E aí entra a dúvida. E onde a dúvida entra, meu amigo, não existe fé, meu irmão. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que o olho ainda não viu. Então, da maneira que você confessar a palavra, que você confessar e você falar com os seus lábios e permanecer firme, sabendo que Deus é poderoso para fazer, Deus faz. Deus faz. Deus faz, e nós podemos contestar isso dentro da Bíblia. Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Versículo 18. O título da minha Bíblia está escrito assim: o poder sobre a doença e a morte. Aí eu te falo, se Jesus falou que nós faríamos as mesmas obras que Ele, e Ele ama nós, e Ele opera sobre a doença e a morte, nós temos o mesmo poder. Quando nós cremos, quando nós confessamos, e quando nós permanecemos firmes na crença, quando nós perseveramos, como o irmão ministrou aqui no começo do Charles, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Nós não vimos nessa palavra. Olha o que está escrito no versículo 18. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou o principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha a fé de Jairo. Jairo não somente ele cria que Jesus podia fazer, mas ele confessou com a boca exatamente como ele acreditava que podia acontecer. Minha filha acabou de morrer, mas eu te imploro, vem comigo, porque na hora que tu colocar a mão sobre ela, ela reviverá. Ela ressuscitará. E ele diz no versículo seguinte: e Jesus levantando, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou-lhe na orla da sua roupa, porque ela dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. A mulher também confessou. A mulher também creu, e até confessou consigo mesmo a maneira que o milagre ia acontecer. E ela lutou, ela perseverou. Imagina uma pessoa com fluxo de sangue que não podia entrar na cidade, enfrentando uma grande multidão de homens para poder chegar até Jesus. A palavra diz que os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus, uma vez foi numa casa onde Jesus estava pregando, e eles queriam entrar para levar Jesus até amarrado para casa, porque achavam que ele estava fora de si. Mas a mãe e os irmãos não conseguiram chegar perto por causa da multidão. E olha que eram homens e mulheres saudáveis. A palavra diz que uma vez vieram 4 amigos trazendo um aleijado numa cama e queria chegar até Jesus, e eles não conseguiam por causa da multidão. Eles subiram e abriram o telhado e desceram aquele homem na presença de Jesus. Agora imagina a perseverança dessa mulher fraca, 12 anos sangrando sem parar, fraca. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada adiantara. E a perseverança dela, e caminhava, e toma um empurrão daqui e cai, e rasteja também e cai, até que ela chega e toca de Jesus. Glória a Deus. E olha o que diz no versículo seguinte, versículo 22, Jesus voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Do jeitinho que ela confessou, do jeitinho que ela creu. Se eu chegar perto dele, então somente tocar na roupa, eu serei curada. E assim aconteceu. Mas Jairo também tinha crido antes dessa mulher e tinha determinado como ele queria que o milagre ia acontecer. Mestre, minha filha morreu, mas eu creio que se tu vier na minha casa e tu tocar na minha filha, ela reviverá. E o interessante é que no livro de
Marcos também nessa passagem, ela vem com mais um pouco de riqueza, que diz que nesse exato momento que a mulher foi curada, estando Jesus ainda falando com a mulher, Marcos 5, 35 e 36, veio os principais sacerdotes e disseram para Jairo assim: tua filha morreu, não adianta mais nada sem importunar o mestre. Irmão, na hora que nós estamos crendo, na hora que nós determinamos crer no milagre, é a hora que Satanás vem com palavras negativas e com acontecimentos que parecem impossíveis de serem revertidos, para abalar a nossa fé, para gerar dúvida no coração. Só que na hora que Jairo recebe essa palavra impactante, não importuna mais o homem. Sua filha já está morta. Jesus fala assim: não temas, crê somente, ela será salva. Continua crendo, continua acreditando. E aí olha o que acontece aí. Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele principal, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus. Olha que Jairo creu, põe a mão sobre ela. Olha que diz o versículo: entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Nós precisamos ter essa firmeza de fé, porque Deus ele não volta atrás da palavra que diz. Ele confirma a confissão dos seus profetas quando é uma confissão de fé que glorifica o nome dele. E nós precisamos ter essa firmeza de fé, independente da circunstância. Essa circunstância aqui, aos nossos olhos, parece impossível. A menina já estava morta. Imagina um filho, um parente da gente já morto. Você não vai sorrir e falar: Jesus, toca nele que ele vai viver. E Jairo fez isso. E Jairo não fez isso no particular, como muitas vezes nós oramos no canto do quarto, pedindo a Deus um milagre, porque nós temos vergonha de pedir na frente das pessoas. Jairo fez isso em público. E Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era um homem de grande status. E muitos homens de grande status tinham vergonha de chegar até Jesus, de confessar que acreditava nele. Mas Jairo, naquele momento, ele se desfez do seu ego, ele se desfez do seu orgulho, e ele confessou: eu creio, se tu tocar na minha filha, ela vai voltar à vida. E assim aconteceu. E nós precisamos determinar o milagre, e nós precisamos permanecer perseverante, ainda que esse milagre tenha 4 dias que esteja sepultado, porque Jesus levanta a mão para a sepultura. Ainda que o seu sonho foi sepultado, ainda que aquilo que você almeja, as pessoas dizem: não tem mais jeito. Tem jeito, porque para Deus tem jeito para tudo. E Jesus disse: nada para Deus é impossível. Nada. Prossigo mais, olha o que diz a Escritura aí, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegaram à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? E disseram eles: sim, Senhor, nós seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus os advertiu que não contasse a ninguém. Depois de ter acontecido esses 2 grandes milagres pela fé das pessoas, da maneira que elas acreditaram, elas confessaram, assim aconteceu. Jesus vai embora e aí vem 2 cegos atrás dele: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus continua andando. Aí demonstra o quê? Perseverança. Jesus não ouviu de primeiro, nem já virou e falou assim: vai enxergar, vocês estão vendo? Não. Jesus continua andando, continua andando, continua andando, até que Jesus chegou em casa. Quando Jesus chegou na casa, eles o acompanharam. E Jesus voltou para trás e falou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles falaram assim: nós cremos. Jesus todo mundo olha, então que seja feito conforme vocês creem. Eles começaram a enxergar. E quantas vezes nós temos clamado: Jesus tem misericórdia de mim, Jesus está caminhando, Jesus está querendo te trazer para o íntimo da casa, e você para de vir na igreja porque o milagre não aconteceu. Você desanima da obra, você desanima de servir porque o seu milagre não chegou. Mas você tem que ter a compreensão que Jesus, ele não fica te atendendo no caminho, não, ele te atende dentro de casa. Ele fala do jeito que você crê: persevera que eu posso fazer, persevera que eu posso fazer. É esse tipo de fé que Deus exige, que Deus quer de nós. Ainda que não seja conforme a gente quis, nós temos que saber que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20 diz: ora aquele, faça orações,
aquele que pode fazer tudo muito melhor e mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Segundo o poder que opera dentro de nós, esse poder chama fé. Fé. Quando Jesus operava, ele falava assim: tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Tua fé te salvou. Glória, glória. Eu vou mais além. Vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 8. Esdras 8. Diz assim, versículo 21. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porque eu tinha falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha que interessante, nos versículos abaixo está dizendo que Esdras estava saindo dali da região da Babilônia para ir reconstruir Jerusalém, o templo de Deus. E Esdras estava indo com aproximadamente 4 toneladas de ouro, 22 mil quilos de prata e 17 mil pessoas sob a sua responsabilidade, entre homens, mulheres e crianças. E aí, quando ele desce com toda aquela riqueza para atravessar aquele deserto e andar 2.000 quilômetros, com aquela multidão, crianças no meio do deserto, lugar que só tem serpente e escorpião. Ouro, muito ouro. Deserto tinha muitos piratas na época, amalequitas e muitos outros, que quando encontravam uma caravana assim muito rica, eles guerreavam, matavam os homens, pegavam o ouro, escravizavam as mulheres e as crianças. Eles faziam isso. E aí Esdras chega na beira do rio para atravessar, para pegar o deserto. Aí ele vai e lembra que ele não pediu ao rei um exército, porque ele ficou com vergonha. Porque quando o rei perguntou a ele sobre Deus, sobre esse negócio de edificar o templo de Deus, de ir para Jerusalém, ele falou assim: a mão do nosso Deus favorece todos os que o buscam para bem, mas é contra todos aqueles que o aborrecem. Esdras tinha confessado que Deus era poderoso e destruía todo o inimigo deles e os conduzia em segurança e levava eles a um bom lugar, se eles o buscassem. E aí o rei vai e fala: o que você precisar, você pode pegar. E ali Esdras recebe 4 toneladas de ouro, 22 toneladas de prata e 17 mil pessoas, 17 mil israelitas sob sua responsabilidade para voltar para Jerusalém. Aí quando ele chega na beira do rio, ele fala para o pessoal: eu falei com o rei, e o que eu falei eu não vou voltar atrás, porque assim como eu falei eu creio. Vamos jejuar e pedir a Deus jornada segura para nós, para nossos filhos e para nossa riqueza. E ali eles apregoam um jejum, e ali eles oram e pede a Deus: Senhor, nos proteja pelo caminho, porque nós estamos indo sem exército, não porque nós não temos condições de ter um exército, mas porque nós escolhemos crer e confiar em Ti. Aleluia. Nós escolhemos depender de Ti. Glória a Deus. E a palavra diz assim, ainda aí, no capítulo 8 de Esdras, amém? Está aí, ó, no versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, que moveu-se pela nossa oração. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele fez dos seus irmãos. E pesei-lhe a prata e o ouro, e os vasos,
que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram ao rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro. E disse-lhe: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai e guardai até que os pesei na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Aleluia. Aí ele diz aí, ó, versículo 31. E partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, assim livrou-nos das mãos do inimigo e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia se pesou a prata e o ouro, os utensílios da casa do Deus, porque por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, com ele Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado, pesado, registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel. Assim como nós oramos, assim o Senhor nos atendeu e nos protegeu no caminho dos inimigos e daqueles que nos armavam cilada. E assim, 5 meses depois, eles entraram em Jerusalém, não faltou uma prata, nenhuma criança adoeceu pelo caminho e ninguém foi picado por serpente nem por escorpião. Glória a Deus, aleluia! E você sabe por que foi isso? Abra a Bíblia no capítulo 7. Capítulo 7 de Esdras. Versículo 5. Filho de Abizua, de Esdras, subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Agora olha só que interessante, né? Versículo 8. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor seu Deus sobre ele. Por quê? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras propôs no coração buscar a lei de Deus, ensinar e cumprir. E o que a boca dele confessou perante o rei, uma hora de grande euforia, ou seja, o rei está aqui neste lugar porque nós determinamos estudar a lei de Deus, cumprir, mas nós também precisamos ensinar quem não sabe. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos gerar fé no coração das pessoas, confessando a palavra e sendo fiel a ela, e as pessoas vão ver os milagres acontecerem em nossa vida e vai falar: eu também quero esse Deus. É assim que acontece, porque eu me converti assim. Eu vi pessoas falar de Deus, pessoas da minha família falavam de Deus e eu não acreditava. E daqui a pouco eu fui vendo a transformação daquelas pessoas e aquilo me impactou. E eu falei: eu também quero ser transformado. E Deus fez. Então nós precisamos também confessar, nós precisamos ensinar as pessoas. E o interessante é que a palavra diz que nós falamos é por fé e não porque nós conhecemos. A Bíblia está escrito: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso é que nós falamos de Deus. Não é porque nós estudamos ou porque apareceu um anjo do céu e falou assim: você está cheio da palavra de Deus. Nós falamos porque nós cremos.
Glória a Deus. Se a gente for parar para raciocinar, quantos jovens acabam de usar droga e meia hora depois ele está numa mesa de bar falando para os outros jovens que nunca usou que aquilo é bom, que aquilo promove isso, que aquilo promove aquilo, aquele jovem que nunca usou fica tudo com vontade de usar. E nós muitas vezes estamos comendo do pão da vida, experimentando da glória de Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e quando temos que falar, nós nos calamos, nos intimidamos e falamos, mas eu não sei falar. Oh, Deus da glória. Deus. Qual é o filho que não sabe falar do pai? Glória a Deus. Qual é o filho que fala assim, tu és meu pai, mas não sabe falar a respeito do pai? Deus. Precisamos falar do pai. Precisamos confessar essa palavra. Porque essa palavra, ela é espírito e vida. A Bíblia diz que essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É apta para dividir junto em medula, alma e espírito, e para discernir o coração e o propósito, as intenções e os propósitos do coração do homem. Então você não precisa ter alegorias e enfeitar essa palavra com diversas situações para que ela promova o resultado no coração das pessoas. Você precisa só semear. Só semear. Deus vai usar outro que vai vir e vai regar. E Deus vai fazer nascer. E você vai colher o fruto. Você vai colher o fruto. A palavra diz que o lavrador que trabalha na lavoura, ele é o primeiro a guardar o fruto. Ele é o primeiro a experimentar o fruto. Abra uma Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segundo Coríntios 2,14 está escrito. Podem achar aí. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para com Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é suficiente? Quem é maduro? Quem é capacitado para fazer isso? Homem nenhum é capacitado. Tanto é que ele fala aqui, ó. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós não temos que falar porque nós somos capazes, porque nós fizemos um curso. Nós temos que falar porque nós cremos que Ele é Deus. Aleluia, Jesus. As pessoas que iam até Jesus iam porque escutavam. Escutavam que Jesus curava, eles iam. Escutavam que Jesus multiplicava os pães, eles iam. Dessa forma. Nós viemos até Jesus porque nós escutamos, porque a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. E nós vamos gerar frutos e alcançar mais pessoas, fazendo eles escutarem. Porque Paulo disse: como ouvirão se não houver quem pregue? Nós precisamos pregar. Olha o que diz aí no capítulo 3 ainda de 1 Coríntios. Diz assim, versículo 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa,